ao vivo. Tá bonita a foto. Ao vivo. Vamos lá. Agora 23 segundos. Vamos lá. Ai, tivemos um probleminha ali. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Palavras. Hoje, do meu lado, nosso querido pastor Jorge Luiz Melo, né? Estamos aí. Irmão, vamos começar agora, vamos começar mais cedo, nessa sexta-feira. Podcast de toda sexta-feira, podcast Café com Palavras, visando trazer à luz da palavra do Senhor assuntos variados, história de vida e tudo mais. Hoje, repito, do meu lado, o pastor Jorge Luiz Melo, mas antes de falar e apresentar nosso querido aqui, devidamente, vamos falar dos nossos patrocinadores, Alinut Alimentos Pet, sempre trazendo aí novidades para você aí, nutrição animal, uma fábrica, uma indústria que tem qualidade nos produtos que faz. Venha conhecer a Alinut Alimentos Pet. Em Cariacica nós temos nosso querido Hudson, representante da Alinut em Cariacica, e nosso querido Frederico Schneider, que é o coordenador da área de Cariacica, e uma área maior ainda. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Enrolar um pouquinho aqui, que geralmente começa às 20 horas, né, pastor? Mas vamos começar logo? Então vamos lá. Valendo. Hoje do meu lado, pastor Jorge Luiz Melo, natural do Rio de Janeiro, casado, bacharel em trombone, pós-graduação em educação musical, gestão musical e gestão musical. E muitos outros atributos que vamos falar neste vídeo, né? Primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse dessas considerações iniciais, e daí a gente começa, que tem uma dúvida aqui sobre um assunto aqui. Eu já vou perguntar sobre esse cronograma aqui. Seja bem-vindo, pastor. Amém, amém. É uma honra estar aqui com os irmãos, né? Participando desse interessantíssimo, né? Café com Palavra, e me sinto muito honrado por essa oportunidade. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Pastor, está aqui. Antes eu quero saber disso para depois a gente entrar na sua história, na música. Gestão musical. O que vem a ser isso? Gestão musical. Foi uma pós-graduação que eu fiz já lá numa faculdade, né, lá em Barcelona, né, eu e alguns amigos da Orquestra Sinfônica, né, fizemos para poder entender mais sobre projetos, né, como desenvolver os projetos, desenvolver projetos, também forma de captar recurso, né, preparar alunos. Tudo está dentro da gestão. Isso é gestão musical. Faz parte da gestão. Beleza, então está respondido. 2, né, caminhos. Beleza. Mas é um assunto muito amplo, né? Porque fala sobre também, tem um módulo também que fala sobre compositores, sabe? E desenvolvimentos artísticos no passado, no presente, né? E interessante que essa professora focou bastante compositores brasileiros, né? Porque também por trás de tudo tinha uma professora da faculdade de música, né, de piano, na verdade é Cláudia, né? Cláudia, esposa do Marcos Firmino, da banda Polícia Militar, e ela sempre desenvolveu esse trabalho dela durante o mestrado. E assim, foi um curso muito interessante. Gestão musical. Falou muita coisa. Interessante que essa gestão musical, pelo que você está falando, o músico, ele aprende a ser músico. E ele também vai ser um autônomo, né? Ele vai ser um autônomo. Então tem que gerir o seu próprio negócio, né? Então é por isso essa gestão musical. Isso. Mas vamos lá. Pastor Jorge Luiz Melo, ou Jorge Luiz, isso mesmo, natural do Rio de Janeiro, como eu disse. Pastor, queremos saber sua história, essa trajetória até chegar a esse homem, hoje casado, com pai de filhas, já é sogro, não sei se já é avô, mas a gente comenta depois se é avô. Pastor Jorge, nasceu aonde? Qual lugar exatamente do Rio de Janeiro? Como é que era a cidade lá? Como é que era? Belfor Roxo. Belfor Roxo, não nego, devo muito, né? No bairro com o nome de Castelar. Bairro do Castelar. Interessante que aproximadamente 3 anos eu fiquei até mais por dentro, né, de como eu vi o mundo. Na verdade, eu nasci em casa. Sério? Nasci em casa. Nasceu de parteira? Em casa, isso. Olha, ninguém sabia disso. Uma irmã
uma irmã que ela morava nos fundos da igreja, né? No fundo da igreja, e aquela dificuldade toda, minha mãe com muita dificuldade, e aquilo ali chegou o momento, e essa irmã sempre fazia os partos no bairro. Rapaz. Sempre fazia os partos no bairro. No caso, você... E quando eu fiquei sabendo disso, interessante, Aham. eu fui em Sorocaba, tem uns 3 anos, fui em Sorocaba e conversar com meu tio, né, e agradecer esse que a mãe já está em memória. Ele hoje está com 104 anos, meu tio, em Sorocaba, e saí daqui do Espírito Santo e fui lá honrá-lo devido a essa questão. Então o senhor ficou sabendo que nasceu em casa de Isso. parteira depois de adulto. Isso, minha mãe me falou isso depois de adulto. Rapaz, Conversa vai, conversa vem, aquela coisa. Estou indo ao Rio agora, né? E assim, chega lá, tem mais história. Então tá, segura aí um pouquinho. Isabelle, por gentileza, vai ali ver se como é que tá a conexão. O nosso técnico chegou, chama ele também para fazer parte desse projeto aí, olhar a conexão, ver se não tá chiando. Tá? Isso é normal, essa pausa assim, tá, pastor? Tá legal? Não tá chiando? Tenta ligar o ar-condicionado aí, por gentileza, que esquentou um pouco aqui. Nosso ar-condicionado ali. Então, vamos lá. O pastor Jorge Luiz nasceu de parteira de quantos irmãos ou irmãs? Não, só tenho, na verdade, ao meu conhecimento, 3. Mas é o seguinte, papai saiu de casa com 1 ano de idade. Nós somos irmãos, mas por parte de mãe. Entendeu? Então é tudo meio irmão. Caramba, calma aí, deixa eu entender aqui. Deixa eu entender aqui. Negócio sério, cara. Sério. Seu pai, você tinha 1 ano de idade? Isso, quando ele saiu de casa. Ele saiu de casa. E eu estava enfermo, uma doença para a morte, segundo a Você tá brincando? Rapaz, eu tô aqui arrepiando, porque quem doença, te vê hoje, meu irmão... Doença para a morte. E como mamãe não tinha recurso, teve que fazer coisa do arco da velha para poder fazer o que gostava e o que não gostava para poder... assim, comprar os remédios. Manter a família. Não, comprar os remédios, tá? E para ver se salvava esse negão aqui, cara. Porque senão o negão... Eu vou falar você, o senhor, não sei... Não, que... fica à vontade. Você... Tem uma coisa, e se acontecesse naquela época de não estar nesse mundo, estaria no inferno, porque evangelho mesmo foi com 20 anos de idade. Vamos chegar lá. Então vamos lá. O senhor é um de 3... da mesma mãe, mas não sabe se seu pai... Não, eu tenho, diz a minha tia, bem distante já da parte do meu pai, que eu devo ter algumas irmãs e talvez eu conheço e não sei, porque meu pai era muito boêmio. Entendo. Né? Tipo assim, eu vim do samba, cara. Família tradicional do samba, do samba e da macumba. Vamos chegar lá. Então, assim, meu pai... Minha mãe não aceitou algumas coisas e isso aí houve um racha na família. Uhum. Então sua mãe era cristã? Hoje é dirigente de geração. Na época não. Na época minha mãe fazia parte do centro de Umbanda. De Umbanda, sua mãe. Beleza, então. Então são 3 irmãos com seu pai e sua mãe. Alcides, Júnior, que está fazendo hoje também aniversário, 30 e pancada. Parabéns aí. Parabéns, meu irmão Júnior. Né? Hoje, exatamente hoje? Exatamente hoje. Então, Júnior, se você estiver vendo esse vídeo aí, meus parabéns, meu aqui do Maestro Anderson, do Maestro, Pastor, Professor Jorge. Então, Júnior, Alcides, Júnior e Tiago. Isso é o mais velho? Eu sou o do meio. Sou do meio. Do meio, então. Júnior, Alcides e Jorge. Tiago. Então? Não. Então, Alcides, então são 4, então. Não. 4. 4 com o senhor. 4, Jorge. 4 comigo. Jorge, Alcides e Tiago e Jorgeão. Isso. Vamos lá. Então, essa foi sua infância. Nasceu de parteira. Sua mãe frequentava na época... Só isso basta? Não, tem mais. Sua mãe frequentava centros e o senhor cresceu nessa pegada aí. Nessa pegada aí de Isso. Em centro e via aquelas coisas todas. E como é que era nessa época? Eu cheguei a ser até Ogã, cara. Fui Ogã. Sério? Eu não sei o que é Ogã. O cara, conforme hoje, tipo assim, eu era o ritmista do centro de Candomblé. Isso que idade você tinha? Com meus 15 anos de idade. 15 anos de idade. Tinha uma coisa,
E às vezes o bicho mandava me buscar em casa. Pastor, o senhor tinha que estar aqui mesmo, porque, ó, eu tô arrepiando aqui, ó. 15 anos de idade, cara. De verdade. Tinha meus 15 anos de idade. Um homem com 1,80 m de altura, não, 83. 1,83 m, nascido de parteira, 84,5. Quase morreu. Qual foi sua enfermidade na época? Foi uma cachumba e ela desceu. Ela desceu pro órgão genital. E o médico falou assim, olha, se ele sobreviver, é um milagre. Então a senhora vai ter que fazer um investimento aí médico. E como, cara? Meu Deus. E sua infância não foi rica? Eu cresci no morro, né? Cresci no morro lá. E era como no fundo do quintal da minha casa, meu tio guardava os instrumentos de percussão do bloco. Meu tio é diretor de escola de samba. Qual o nome dele? Vitério. Vitério, diretor de escola de samba. Na época ele era ainda recém-saído dos fuzileiros naval, né? E aí ele ingressou como... Ele foi um dos segurança de um dos maiores empresários do Rio de Janeiro, com o nome de Arthur Sendas. Então tinha um bloco carnavalesco, e com isso eu era muito novo na época, meus 10 anos, então não podia tocar. Aí o que acontece? Para me entender do instrumento, que eu somente via, eu consegui, pela madeira podre, fazer uma passagem na porta. Entendi. Aí eu entrava e ficava lá à noite, de madrugada, tocando repique. Isso no samba? Isso no samba. No samba, mas a macumba abriu porta para você? Um pouquinho mais na frente. Mais na frente ainda. Isso. Então, com isso, eu fui entendendo de todos os instrumentos de percussão. Surdão. Aí, aos 14 anos, comecei a desfilar. Aí já tomava a vaga dos grandes. Olha, né? Como é que as coisas se encaixam. Tudo. E já defendia os blocos, porque sempre no final da Alameda, né, da avenida, aí a bateria é onde a bateria tem os seus requisitos, suas notações. Sim. Né? Então, eu estava lá. Aí eu me lembro de um fato muito interessante, que eu sempre queria, tipo assim, solar. Hoje é como se fosse solar. Uhum. E meu tio, você é muito novo, você é muito novo, você é muito novo. E eu tinha um primo com o nome de Mazinho. Não sei se ele está na eternidade ou no inferno. Quem sou eu que não tenho direito, né, de decidir isso? Mas não morreu com Jesus. Não sei, não estava lá nos últimos momentos. Não estava, né? Isso. E para você que se sente muito religioso e entende, né, que a salvação é tua, tu está enganado. Porque os dois que estavam na cruz... Somente um teve o endereço certo, porque Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nem eu nem você somos dono, mas Dimas teve esse privilégio. Vamos lá. E o que acontece? Cara, eu sempre pedi a ele para solar, fazer uma retreta, que casa era retreta. E ele: não, moleque, tu é muito novo, tu é muito novo, tu é muito novo. Não, você não vai, você não vai. Falei moleque porque é na época, mas moleque hoje, para nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, é filho de Moloque. Então não se deve chamar criança nenhuma de moleque. Exatamente. Vamos vigiar nisso. Mas era o que ele falava comigo na época. Não, você não pode, você não pode. Me lembro, o bloco era Anjo da Guarda. O nome do bloco, em Belfort Roxo. Hoje é Inocente Inocente de São Vicente, negócio assim. Mas sei. Mudou o nome. Inclusive o Léo, que é percussionista hoje, oficial da Sinfônica, sempre desfila nessa escola de samba lá em Belfort Roxo. Vamos lá, e na frente do coreto, então a comissão julgadora lá e tudo, e meu primo Mazinho, que era responsável. E com isso, rapaz, ele começou a fazer a retreta, Quando ele foi finalizar, ela quebrou. Aí eu entrei. Aí dali pra frente eu tomei o lugar. Rapaz, o que você queria buscou mesmo e aconteceu, hein? Que eu esperava, tipo um surfista esperando a onda. A onda. Ou como alguém hoje que queira ser batizado com o Espírito Santo, que não quer ter trabalho, porque na verdade o batismo é através da busca e aquebrantamento. Então não dá para tu buscar batismo sentado em casa vendo Faustão ou Jornal da Globo. Até porque também que para nós que somos evangélicos, a Globo não presta. Então o que acontece?
com isso, eu esperava essa oportunidade, né? Esperava essa oportunidade e ficava de olho. Então, eu fiquei mirando tudo. E ele, quando foi virar, quebrou, eu entrei. Aí... Não, parecia que nem teve interrupção. Isso, é como se fosse uma transição de uma música para outra, como os disc jockey faz. Sim, sim. Não, então, a minha mão já parecia que eu estava tocando com ele, então foi algo automático. Aí meu tio falou assim, agora tu tá preparado. Rapaz, que coisa. Mas para isso teve muito treinamento por trás de tudo. Vamos lá que acho que é o suficiente essa vamos parte. Lá. Então essa criança que nasceu, teve cachumba, quase morreu, mãe gastou dinheiro, fez aquilo que podia, que não podia, para salvar essa criança. Inclusive, eu fui sentenciado pelos orixás, né? Porque no período que eu estava no programa Viva a Noite do Rio de Janeiro, no SBT, né? Eu cheguei a ganhar um concurso Tony Tornado, cara. Eu também dançava. Eu queria chegar aí. Segura aí, não, fala agora não, segura aí. Então, mas essa parte que foi sentenciado pelos orixás, eles falaram o seguinte, olha, ou você faz uma oferenda, eu quero 7 isso, 7 aquilo, 7 isso, 7 aquilo, ou então você vai morrer e já tem um grupo que está esperando a minha autorização para acabar com a sua vida. Aquilo eu corri como se fosse hoje daqui... Não tem bairro de São Francisco? Sim, sim. Isso. Eu saí daqui, dessa distância. Daqui de Nova Brasília para o bairro de São Francisco, correndo, assustado. Porque, assim, eu falei, eu vou morrer. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, suada, ela falou, o que houve, menino? Tá correndo de quê? Por que tá correndo tanto assim? Eu falei, não, olha, me ameaçaram de morte. E foi o tranca-rua que falou que ia acabar com a minha vida. Estava incorporado na minha tia, esposa do meu tio, que é diretor de bateria, que ela hoje também já não existe mais, já não está mais nesse mundo, né? E aí, minha mãe falou assim, senta aqui, menino, vou te contar uma história. Quando eu estava no Morro da Palmeira, o Morro da Palmeira é um local onde hoje tem uma certa facção, lá no Belfor Roxo. Eu estava lá me preparando para fazer uma oferenda, para fazer um despacho ao meio-dia. E você estava no meu ventre. Faltava 5 meses para nascer. Então, essa mesma entidade, com o nome de Tranca-Rua, olhou para mim, incorporada na mãe, que eles falam mãe, né? Diz assim, o que você está fazendo aqui dentro? Sai você daqui de dentro com esse que está no teu ventre, porque vocês não são meu. Vocês são daquele homem lá de cima. E esse que está no teu ventre vai ser pastor. Kalaida Surianda Lama Súbia. Ele vai ser pastor. Minha mãe foi falar isso aí para mim. Meu Deus. Naquela época. E eu, com 16 anos de idade, cara. Pastor, eu quero aproveitar esse gancho aí que o senhor não veio aqui à toa. Não veio aqui à toa. Sim, sim. Está acontecendo hoje em dia... Vai ter que fazer a parte 2. Não vai ter jeito não, vai ter que ter a parte 2. Está acontecendo hoje em dia um negócio muito sério. Vou até tirar o óculos aqui. Muito sério. Pessoas que estão trocando de endereço. Pessoas que nasceram no Evangelho estão indo para essa... Por conta da Rede Globo de televisão, por conta de informações atravessadas. Eu quero que você dê um recado do céu para esse povo que está falando. O que vai acontecer? Vamos voltar no assunto, mas pessoas estão trocando, saindo da Assembleia de Deus, indo para o centro de macumba. Aos Hebreus 11, eu vou ser bem simples e objetivo. Aos Hebreus 11, primeiro diz que a fé... Só encosta um pouquinho. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. E é necessário que aqueles que tenham fé, que acreditam realmente em Deus. Veja bem, só existe 2 reinos e 2 senhores. Simplesmente isso. Um que foi julgado, o diabo, e ele só veio, ele tem a sua missão, matar, roubar e destruir. E somente Jesus, que é o Deus, o Senhor da vida eterna. Então, você tem 2 caminhos. E o julgamento para esses que tá e sai vai ser mais pesado ainda. Então, conserta-te
enquanto dá tempo. Eu sei, não é nenhum nem dois, não, é vários. Então, porque, olha só, o argumento. O argumento é, a religião cristã, o cristianismo, ele é religião europeia. E nós somos afrodescendentes, a gente tem que ir para a nossa religião e volta para a religião de matriz africana, esse negócio todo. É o argumento que eles estão usando. Sim. Lamentável. Lamentável. Eu saí de lá e não quero voltar. Aí, lamentável. Porque eu sabe o que fui é? Liberto pelo poder do sangue Glória de Jesus. a Deus. Pastor, essa criança que quase foi tal, foi pro samba, viveu ali como é que é esse negócio dentro do centro ali? Como é que é a macumba? É uma coisa assim que às vezes eles querem passar que é uma coisa bonita, que é uma coisa que faz o bem. Como é que é isso? É um negócio do... Você que viveu lá dentro, o senhor viveu, o senhor... É uma vida de mentira. É uma vida de mentira. Quer ver uma coisa? E aí você vai tirar as conclusões. O último carnaval meu foi o último. Né? O meu tio, esposo da minha tia saudosa, falecida Maninha, ela era a mulher que dominava o bairro lá em Santa Amélia e mais um pouco da Nova Piã. Porque é o seguinte, ela sabia fazer realmente a magia do que estava tratando, né? Dentro do terreiro, que assim, era muito conhecida. Então, o meu tio, na sexta-feira do carnaval, no início do carnaval, um dia antes, tem o fechado do corpo. A gente passa pelo ritual de fechar o corpo. Então, tu recebe várias coisas para botar na carteira, bota no bolso. E meu tio pegou tudo isso, cara. Então, ele sai para atender o bloco de um outro amigo. De repente, cara, estava eu e os meus primos em casa se organizando para o sábado e para o desfile. Chega meu tio carregado em casa com um punhal cravado nas costas. Então, se os orixás fecharam o corpo do cara, o cara chega com um punhal na... Que negócio é esse? O que é aquilo? Daquele dia em diante, meu amigo, carnaval acabou para mim. Porque eu estava preparado também com todo o aparato, sabe? Corpo fechado, passei por tudo aquilo ali, pipoca, mas não sei o quê, e amuleto no bolso. Estava preparado para o carnaval. Mas entrou um desânimo. Pode chamar para o senhor. Certo. Entrou um desânimo que acabou para mim ali. E ali eu vi a perda. E mais um pouco ele tinha ido a óbito. Então o demônio ali, ele mente descaradamente para as pessoas. É a função. As pessoas acreditam e vai. É a função. Meu Deus. Pastor, falamos um pouco da sua infância, tudo isso aconteceu aí, sua quase não vida, quase não está aqui conosco aqui. Veio a adolescência. Eu preciso saber do senhor, para a gente caminhar, como é que foi seu encontro, sua transformação com Cristo, como é que foi, e onde o senhor estava. Essa foi legal. É isso aí que eu quero. Essa aí. Eu servi no 57 BI, Batalhão de Infantaria. Né? Vila Militar, para quem conhece a Vila Militar. Né? Acima, do outro lado da rua, já é a paraquedista, que, na verdade, eu fui para esse batalhão de infantaria porque eu fui dispensado pelos paraquedistas, né? Então, não passei no teste, não físico, porque eu tinha uma cárie no dente, não tinha como tratar, né? E o retardamento escolar muito grande da família. Então, assim... Imagina. Cara, não, difícil. Eu cheguei à escola com 12 anos de idade, cara. 12 anos de idade eu fui registrado. Meu Deus. E sabe como eu comecei a estudar? Que vida. A oportunidade que eu tive para estudar? Porque eu jogava capoeira e tinha um amigo da igreja que sempre jogava bola comigo, o nome de Jaumi. E esse cara era o meu saco de pancada. E eu perseguia o Jaumi, porque Jaumi era crente, cara. Meu Deus. Então, todo futebol, então, eu dava uns rabo de arraia, saía do extremo com isso. E o Jaumi, sempre meu amigo, e a mãe dele, Dona Luísa, sempre, Jorge, Deus tem obra na tua vida,
Jorginho. Deus tem obra na tua vida. E é o seguinte, no morro não tem bons exemplos mesmo, não, cara. Os caras que eu admirava eram os grandes traficantes da época. Entendi. Entende? Mas como meu tio sempre apertava, mesmo eu morando com vovó, porque mamãe, ela trabalhava em Copacabana e só em casa de 15 em 15 dias, cara. Rapaz, teve que... Então eu ficava no morro lá ver navio, sabe como é que é? Né? Não fui para o mundo do tráfico porque Deus teve misericórdia. Mas escuta essa, escuta aí. Eu não perdi o fio, não. Com isso, o Jaumi subiu no pé de goiaba de 2 metros de altura. Ele caiu. Morreu. Meu Deus. A mãe dele foi na minha casa e pagou para mim o ensino, que hoje é ensino fundamental, que antes era o primário. Olha só, a mãe de um menino que eu batia nele. Entendo. Pai, ela. Aí com isso eu fui registrado, com 12 anos de idade, no nome da minha prima, nem da minha mãe, que meu menino estava em casa, eu tinha que tirar registro, aquela coisa toda, e levar, comprar, para estudar. E entrei na 2ª série. Aí foi indo aí o seu encontro com Cristo. Então aí cheguei até o exército, né? E todos os dias indo pro rancho, ouvindo aqueles cultos, né? E interessante que os militares que estavam lá, tudo praça, né? Mas eu ficava olhando os caras falando daquela língua enrolada, eu pensei, pô, esses caras tão bêbados essa hora do dia, tão bêbados. Não tinha noção nenhuma, não. Não, noção nenhuma, irmão. Noção nenhuma. E com isso, como eu era um soldado muito vibrador, que eu fui atleta de salto de distância de 100 metros, que eu me inspirava muito em João do Pulo. Sim. Né, João do Pulo. Me inspirava demais João do Pulo. Isso aí, ganhei muitas competições no Exército. E como era um soldado muito vibrador, meu tenente chegou e falou assim, olha, nós queremos separar você para fazer o curso de cabo. Eu falei, eu não quero ser cabo, eu queria ser músico. Aí ele me levou para a banda de música. Então eu era soldado adido. Eu fazia a faxina na banda e tirava serviço na companhia de fuzileiros. E tocava percussão, bumbo. Mas músico você fala por conta da percussão, né? Não é nem trombone. Não. Aí lá eu comecei a estudar trompete, tuba, mas nessa parte ainda, enquanto com Jesus. Então tinha um cabo com o nome de Jeremias, ele morreu subtenente. Jeremias. Esse cara mirou em mim, esse pastor, que morreu ano retrasado. Sim. Né? Jeremias. Ele agarrou no meu pé e falou assim, olha, o Senhor mandou tomar conta de você. Eu falei, caramba, outro doido. Senhor, meu Deus. Senhor, que Senhor é esse? E você já sabia a profecia... Não, você ficou sabendo depois a história da sua mãe, que a sua mãe contou? Isso, foi tudo depois. Bem depois, né? Depois. Então, a questão... Tu estava se encaixando sem o senhor saber. Isso. A questão do ventre eu tinha esquecido, porque tinha passado, né? Que era muito menino quando aquela distância toda que eu corri, cheguei em casa, muito menino. Então, não era muito ligado nessas coisas, né? E nem ela também. Mas depois tudo, as coisas foram entrando. Foram encaixando. Foi encaixando. Aí me convidaram para ir a um culto. Aí nesse culto, eu vi tudo diferente. Eu senti uma paz... Oh, maravilha. Que não conseguia sentir quando estava lá dentro do centro, quando estava no baile funk. Meu Deus, que coisa sabe? Né? E aquele negócio, quando eu fui ver, rapaz, estava chorando. Que benção. Aos 20 anos? 20 anos de idade. Chorando lá dentro do quartel. Que era esse lá. Deus. Porque o que acontece? Não, eu não mostrava muito que estava com sede de entrar na igreja, né? E com isso sempre sendo resistível, porque o que eu tinha aqui fora era muito grande, assim, para deixar era difícil demais, era muito difícil. E até que um dia me convidaram para ir a um culto, e eu comecei a tocar tuba nesse culto. Mas tocava como assim? Do nada, pegava e tocava? Isso, não. Eu comecei a estudar. Eu cheguei na banda e já comecei a estudar. Aí pegava tudo um pouquinho. Um trombone, um trompete... Comecei a estudar. O trompete entrei em forma uma vez, enquanto ele estava indo para os cultos. Né? Ele tocava bumbo, mas quando eu entrei em forma com trompete, vi que não era minha. Aí eu corri para a tuba.
bocal maior. Maior. Então, não, tem um beição, não tem nada a ver. Não tem nada a ver a questão tem dos nada lábios. A ver. Não tem nada a ver. Tudo é uma questão de prática trabalho, estudo, sabe? Conhecimento técnico para coisa Mas acontecer. tinha muito isso. O trombonista quis ser beiçudo e gordo, né? Isso, Tubista. Tubista. E aí, eu caminhando, fui tocar na Igreja Batista em Belford Roxo. Eu ainda vou nessa igreja contar. Caminhando ali e tal, mas... Mas a banda do quartel, me lembro que era um hino de Shirley Cavalhais. Deus. Sei. Ismael solava esse hino no trompete. E a linha melódica identificou muito com a música que eu dançava no baile, cara. Meu Deus. Aí eu comecei a viajar com aquilo ali, né? Tocando tuba, fazendo aqueles baixos, né? Comecei a viajar. Quando terminou, eu preparei e comecei a tocar uma modinha de carnaval, que eu ia pegar um carnaval por causa de uma grana. Sim. Aí a tuba quebrou. Aí o que o Espírito Santo fez eu entender? Mesmo com dificuldade e um instrumento, impossibilidade para tocar, mas fazendo a obra, Deus dá graça. Sim. Quando eu fui fazer outra coisa, estava me preparando para o carnaval. Então, eu observei isso. Aí ali, no outro culto que teve, eu afirmei. Eu entendi que não era mais o meu lugar. Até hoje, eu não cheguei a tocar nunca toquei, não tem nada quem toca, mas minha experiência pessoal, que eu passo para os alunos, por isso que alguns deles não... Mas eu peço para a gente não entrar nisso. Porque, entendi. Mas sim. Eu particularmente digo, a minha vida espiritual não condiz fazer isso. Agora, se alguém quer, aí pergunte aí aqui eu posso desenrolar alguma coisa. Mas... Então, aí, devido ao Tim Maia, tinha uma música do Tim Maia que eu... Porque eu fui corneteiro, toquei cornetão na banda Fanfarra, na banda da escola onde estudei. E depois eu fui mestre nessa banda, Fanfarra. Então, teve uma época que eu entrei na avenida, em Belford Roxo, com a escola de samba. Uhum. Depois eu já entrei sendo mestre de uma banda de fanfarra de música. No quartel eu lembrei, e aí eu perguntei como era o trombone. Aí me apresentaram o trombone, que foi o Eliel. O Eliel Sargento? Isso que eu trouxe. O suboficial. Ele é dessa época que te acompanhou, então? Isso. Eliel. Eu servi no mesmo quartel do Eliel. Forte abraço aí pro Eliel, o cara é boníssimo, gente. Eu não consigo falar com ele, difícil, mas gente boa. Com isso, ele me deu aula uma semana de trombone, só uma semana. Benção. Aí me levou para o grande mestre Gessé Sadoc. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Então, essa infância passou... A minha conversão foi no Exército. No Exército, você... qual igreja? Não tinha igreja? Não, era o culto que tinha dentro do Exército, era um culto ali. Numa sala específica. Sim. Próximo à banda de música. Ok, vamos chegar. Que aí eu peguei um trombone, o Eliel me pediu emprestado para tocar na igreja que era do lado da minha casa, a igreja onde eu sempre jogava uma pedra na vidraça, que eu já contei esse testemunho. Meu Deus do céu, mas vai contar daqui a pouco aqui, calma aí. Só um momentinho. Com isso, eu fui assistir o culto. Quando o Eliel começou a tocar o 193, aí eu estava lá na frente, sem saber, de joelhos, chorando. Meu Deus, 93. O 93 é lindo, cabe qualquer culto, qualquer momento, qualquer lugar. Pastor, nesse momento aqui a gente dá uma pausazinha, só para ver se tem comentários, se tem pergunta. Vê lá com ele lá. Você tem pergunta? Nosso querido Wilson, Isabelle. Elomir, grande Elomir, sempre está conosco, Elomir, tá? Aceitou Jesus com 20 anos e quanto tempo está nessa bênção? Aí ele vai entregar a idade, né? Não sei se tem problema. Não. Tem problema, não. Que isso? Aceitou Jesus no Exército com uns 20 anos, né? E quanto tempo está nessa peleja aí de adorar o Senhor e sem arredar o pé? Vamos lá. Só do Estado Espírito, só aqui no Estado Elomir, Espírito Santo. Se quiser falar. Elomir, paz do Senhor, Deus abençoe. Muito boa pergunta. Só aqui no Estado do Espírito Santo, eu vou fazer 34 anos, vamos botar 38 anos. Passei pela escada na Assembleia de Deus. Fui auxiliar de trabalho, fui diácono, fui presbítero,
evangelista autorizado, evangelista convencional e hoje, pela misericórdia de Deus, pastor. Não pulei janela. Então, beleza, vamos lá. Entendeu? Respondeu o Elomi aí? Respondeu, Elomi? É isso? Tem mais alguma pergunta? Tem a Eliviana também, com saudações, meu amigo Onze, pastor. Qual o nome? Eliviana. Eliviana, tá? O nome ali talvez é do... Mas aí, forte abraço, Eliviana. Marina Mauricéia também. Mauricéia, nossa pastora aqui. Cristina Aparecida também. Pastora Mauricéia, forte abraço. Deise Quem? Rocha. Deise Rocha, Cristiane Aparecida? Forte abraço. Joel Bahia. Joel, o guitarrista lá de Santana. Joel, gente boa. Seu fã, pastor. Seu fã. É. Mais alguém? Aí eu vou perguntar, tá, Beli? Quando em tempo eu paro aqui. Precisa nem chamar não, tá bom? Tá bom? Beleza, então. Pastor, 20 anos no exército, beleza. Servindo ao Senhor, tocando nas igrejas lá. Já tava, não voltou mais pro vômito, né? Não. Não voltou pro vômito. Uma coisa eu digo, eu não posso esconder isso, né? A minha adolescência, inclusive, eu passei por um fato, uma situação assim, foi uma palavra de maldição de um policial, né? Policial. Eu sempre brincava de Zorro, acho que alguém conhece, Zorro. Sim, conhece. Coisa então. E quando eu fiz os 15 anos de idade, vovó, ela era cliente do Baú da Felicidade, né? E Forte abraço, Silvio Santos. E eu sempre ia no Banco Bamerindos. Eu fui cliente do Bamerindos por causa de vovó. Sei. Fui cliente muitos anos do Bamerindos, né? E ela ganhou um prêmio. Aí a vovó falou assim, como você brinca muito, sim, de Zorro, essa coisa, aí comprou um revolvinho para mim. Olha a maldade dos caras. E aquilo eu fiquei muito alegre, né? E quando eu saí de casa, né, brincando com os meninos, a gente brincando assim, aí um policial passou e falou, ah lá, hoje ele está brincando, mas amanhã está nos dando trabalho. Eu ouvi nitidamente essas palavras dele dentro do carro da polícia. Né, que dá-se o nome naquela época de Camburão. Era azul e branco. Uhum. Né, azul e branco. Não, era isso, azul e branco. Cinza, eu parei. Cinza e branco, eu acho. Eu parei. Eu parei, entrei para dentro de casa, chorando. Porque eu via os meus amigos morrer assim, cara. Amigos de infância. Os caras morriam. E a polícia da época era cruel, tá? O que, meu camarada? O que? Nós éramos discipulados no tráfico. Quando saiu a escopeta, tinha um campinho careca perto da minha casa, os traficantes deixaram ela no campo, que a gente jogava bola. Sim. E os mais curiosos iam lá e seguravam a escopeta. Uhum. Então, como sempre meu tio visitava a minha casa, estava sempre, né, que na época era um pouco distante para mim lá, e era uma carência muito grande que eu tinha de ouvir os mais velhos, né? Então, eu sempre tive uma certa preocupação, porque ele falou o seguinte, meu tio falou assim, olha, se alguém na família ir para esse outro lado, não vai precisar a polícia dar jeito. Eu mesmo vou resolver a situação. Né? E sempre ele chegava, gritava de longe, Jorge Luiz, só falava assim, cara. Aonde eu estava, eu ia para casa. Entende? Legal. Aí minha avó, o que houve? Eu falei, peguei o martelo, quebrei. Era de plástico, né? Vermelho. Me lembro até hoje. Você já tinha essa consciência, né, de... Espírito Santo de Deus, cara. Eu jogava pedra na igreja, mas o pastor Jovino orava muito por mim. Eu jogava pedra na igreja e dava banho nas filhas dele quando estavam todos brincando de culto. Porque tinha um muro. Uhum. Hoje eu entendo que elas eram batizadas com o Espírito Santo. Criança, ela brincava de culto. Quanto mais água eu jogava, elas falavam em língua estranha. Rapaz. Não, sim, porque um muro dividia o meu quintal com o deles. Só encostar assim. E o pastor Jovino... Você pode virar mais assim que dá tá. certo. O pastor Jovino, ele tinha todo o conhecimento que era eu que quebrava as vidraças da igreja. Tinha conhecimento e orava. Todo conhecimento. Entende? Né?
E aí, com isso, minha avó perguntou. O que você quer ser na vida? Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu quero ser uma pessoa que possa ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Então ela falou assim, isso que você falou é isso que você vai ser. Aí me lembro que tinha aquele toca-disco de Move como Move? Sei. Oração do saudoso Davi Miranda. E tinha uma garrafa d'água. Eu tomei aquela garrafa d'água, 1 litro de água ela fez eu beber. E orou por mim. Maravilha. Eu levantei dali. Quero até ler um versículo. Pode ficar à vontade. Pai Davi Miranda, orei muito. Faz parte do meu ministério hoje. Ó, Atos dos Apóstolos 20, 24, diz o seguinte, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Benção. Então, o que faço hoje é por muito prazer. Vamos nessa. Vamos lá. Tem que marcar a parte 2. Rapaz, tem quanto tempo aí? Tem quanto tempo já? Tem 40 minutos. 40 minutos. Vamos lá, rapidinho aqui. Glória a Deus. Pastor, se converteu, está praticando ali o evangelho, seguindo ao Senhor. Trabalhou muito, eu acredito, no Rio. Antes... Eu fui, antes de conhecer a música, porque morando na Baixada Fluminense, a informação, ainda mais naquela época, 1982, 83, Sim. A informação era muito difícil. Eu queria só fazer o seguinte aqui, rapidinho. Eu precisava que você contasse a história, as histórias vividas. Tá meio paralelo ali. Antes do evangelho, um pouquinho, dançou com... Poxa, cara, pra que isso? Tá entornado. Aí tudo se explica hoje. Eu vejo pregando um negócio assim, então é por isso. Não, né? Olha só. Conta. Aí tem uma coisa, né? Capoeirista. Conforme meu amigo. Corredor. Conforme meu amigo Rafael Éder, homem de Deus, Deus abençoe, pastor. Senhor. Quase ele acaba com a sua coxa. Não. Eu. Por mais que passei, eu era coreógrafo. Era o quê? Eu era responsável pela coreografia do grupo. Ah, sim. Né? Do Tony Tornado. Não. Do grupo que eu tinha, que era Sim. o nome de Black Wendell. Foi com esse grupo que eu fui pro programa Viva a Noite. Viva a Noite. Fomos imbatíveis lá, cara. Um mês. Era Gugu, não, né? Era Gugu. Gugu. Mas para a glória de Deus, você não buscar... Não acha na internet. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, né? E de repente alguém vai se achar assim, até vai ficar chateado com o que eu vou dizer. Pode falar. A maior parte dos ex, né? Fica às vezes levantando troféu. Bandeira por isso. Na verdade, nem aqui eu queria vir. Eu ia saber. Mas orando, né? Porque eu entendo que a glória ela é de Deus. E, pastor, pode ter certeza que a sua vinda aqui está edificando muitas pessoas. Eu entendo, sabe, irmão Anderson? Eu entendo isso. E falo dessa forma, não que alguém deve estar pensando, quer dar uma... Não. Eu me reconheço da onde eu saí. Sei, né? E o que acontece? Depois de um certo tempo orando, Deus me explicou o porquê. Entende? Porque não está mais no arquivo do SBT. Se for buscar lá, tu não vai achar. Não, só pegou se fogo. for lá dentro. Pegou fogo na época, parece. Só se estiver lá dentro. É. Mas os meus amigos, meus primos, né, viram uma vez quando passou os anos 80. Mas enfim. Escuta essa aí. Foram um mês. Com isso, tive empresários, né? E eu sempre fui contra, sabe, ficar vendido na mão de alguém. Sim. A história dos grandes compositores da música, teve alguns deles que demorou demais, né, ter sucesso nas suas composições, porque assim, não se venderam na época, então eles tinham as suas próprias produção musical, né, e a sua
que vem o curso que eu fiz de a sua própria gestão, que hoje fala gestão, sabe? Porque é assim, a dependência de certos empresários, né? Isso nos faz ficar muito embalsamado. Sim. Então eu vejo que para a obra de Deus, ficar muito na dependência de empresário, de político, essas coisas, tira a essência, porque dependendo você vai se vender. Então aqui eu não quero dar paulada em ninguém. Mas a maior parte dos ex que eu conheço, às vezes esquece Jesus e fala muito sobre os ex. Sim, sim. E aí busca lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então eu acredito que não está mais nos arquivos. Isso aí realmente é para se exaltar, mas não tem nada contra quem tem o seu arquivo. Deus abençoe. E vamos nessa. Esse ex tem que servir para edificar, né? Essa pessoa saiu dali e hoje está aqui. Pessoal, isso aí. Não pode. Não pode. Pastor, vamos lá, que eu, rapaz, tô com tanta coisa para perguntar aqui. Pastor, vamos lá. Então tá lá no Rio de Janeiro, fez essas coisas todas aí, dançou, capoeira, tal, se converteu, começou a trabalhar com música, tocando na igreja. Eu quero saber o seguinte, quanto tempo ficou no Rio depois disso? E como chegou aqui no estado? Sim. Porque eu quero dizer o seguinte, a sua chegada no Espírito Santo, eu era menino, o senhor já era o Jorjão, né? Eu era criança, né? Tem o pastor Edjar, que sempre comentava sobre o senhor, o Everson Salazar, o José Walter, que está em memória, que, né, partiu, e já ouvia falar. E eu nem pensava em música nessa época. Quanto tempo no Rio? E como que veio para cá? Qual o motivo que te trouxe aqui? Porque você é natural do Rio, você é carioca mesmo, né? O que acontece? Eu preciso citar a Bíblia. Sim. Bíblia. Quando Davi, capítulo 17 do 1 Samuel, talvez alguém pense assim, parece que ele não tem mais repertório nas mensagens. Não é isso não. E você vai entender o porquê eu estou falando dessa forma. Capítulo 17 do 1 Samuel, Davi vai até Saul. E a palavra do rei Davi foi o seguinte, na época, o menino Davi: não desfaleça o seu coração, nem o coração de ninguém por causa dele. Olha a palavra do rei Davi, ainda menino, adolescente, um rapazinho. O teu servo irá e pelejará contra este gigante, contra este filisteu incircunciso. Saul virou para Davi e falou o seguinte: contra ele você não pode. Agora vem a tua pergunta. Eu estou aqui porque alguém acreditou em mim. Porque alguém acreditou nos meus sonhos. Quando eu peguei um trombone, não sabia a posição direito, até porque que eu estudo até hoje. E de repente você pode ver muita imperfeição. Tá certo que perfeito, eu vou tocar trombone perfeitamente se estiver no céu. Só na Mas glória. eu trabalho e estudo para isso acontecer. Então, por o Jessé Sadoc e o Eliel ter acreditado, são por esse motivo que eu não subestimo ninguém. Essa criança que está aqui hoje, amanhã pode ser uma grande deputada, uma grande maestrina. E se eu tiver em vida, ela pode até me reger sempre. Sim. Porque o amanhã não nos pertence. E o que está dentro do seu coração e você que está em casa, somente você e Deus sabe. Lembra? Então, não te desfaleça quando alguém diz que você nunca vai conseguir. Porque o Senhor dos Exércitos Amém. É Deus que realiza sonhos. E o meu sonho sempre foi tocar em orquestra sinfônica. Sempre foi. Eu sempre estudei repertório. Desde o exército lá. Repertório, isso. Repertório clássico. Era o meu sonho, devido ao meu educador. Sim. Porque Jessé Sadoc, ele era, nos anos 80, primeiro trombone da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e primeiro trombone da Orquestra Sinfônica Nacional. Opa! Não tem problema. Sinfônica Nacional da UF, que é federal.
se aposentou como primeiro trombone nessas duas orquestras e fazia cachê na Orquestra Sinfônica Brasileira e não tinha americano que tomava o lugar dele. Que Isaac Arabichevski sempre chamava. E ele me inspirou. Eu me lembro quando eu fui escolhido, eu era o 25º aluno da classe de trombones. Eu chegava na aula 2 da tarde e saía 6 da noite. Chegava 2 da tarde. 6 da não, noite. 2 da tarde não. 1h30, Assembleia de Deus de São Cristóvão. Ficava lá plantado na porta, o professor Gessé chegava, eu sentava no final. E quando ia ter a minha aula, eu não conseguia, às vezes, nem tocar toda a lição. Mas eu aprendia pra caramba. Muito. Entende? Tem aqueles que não gostam de observar. Apesar disso, a gente na igreja tem uns probleminhas, né? Tem uns crentes que têm probleminhas. Tem. Ele quer estar lá, mas não quer estar aqui sentado. É verdade. Não é isso? É. Ele não quer ouvir. Eu falo isso direto. Eu falo o seguinte, fulano tal não gosta de música, fulano tal não gosta de tocar. Foi assim, olha, até conversei com a Isabela esse dia. Tem um monte de criança, um monte de adulto na igreja que gosta muito de tocar, que gosta muito de música, mas não quer pagar o preço. Não quer sentar de frente numa partitura, de frente ao instrumento e treinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. Não quer. Isso, e esse sentar que eu estou falando, maestro Anderson, é o seguinte, só para o irmão entender. Há irmãos que gostam de pregar e cantar, mas sentar para ver o outro pregar e cantar Também. é difícil. Também. Você entende? Uhum. Eu não estou falando diretamente para o músico, eu estou aqui falando para toda a casa. Ele quer liderar, mas não quer ser liderado. Pastor, aí como é que chegou no estado, pastor? E com isso, me preparando, 1989... 89. No alojamento do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fui buscar um bocal com o meu professor Gessé. Porque eu tinha passado para tocar trombone baixo, tocar trombone em tenor, e ele fez uma gravação, né, na Globo com um trombonista baixo Bradley, um norte-americano. Sim. Aluno do atual trombone baixo da Orquestra Sinfônica de Chicago. Aí ele falou para mim assim, ó, te chamei aqui, vou te dar esse bocal, e a partir de hoje você vai estudar com o Bradley. Ele vai te dar aula de trombone baixo. Eu fiquei muito triste, porque eu não entendia direito por quê, né? E ele falou assim, ó, agora, tem uma cidade com o nome de Vitória, lá no Espírito Santo, lá tem uma orquestra. Essa cidade ainda, esse estado, ninguém está vendo no cenário, é pequeno. Mas essa orquestra vai crescer. Aí entra uma coisa importante que ele falou, e eu vou ter que citar a Bíblia também aqui. Fica à vontade. Tem jeito. Fica à vontade. Ele falou assim, se você parar de estudar, essa orquestra vai crescer e você não vai ter como acompanhar essa orquestra. Porque o dinheiro vai chegar nesse estado, então você se prepara para fazer esse concurso. 1989. Quando foi 1990, eu fiz o concurso aqui. Só estava aqui. Abril de 1990. Veio com bagagem do Rio, já era casado? Não, estava com um casamento marcado, estava noivo. E sua esposa é de lá também? Do Rio. Do Rio também. Mas só que essa palavra que ele disse para mim, não pare, é exatamente o que Deus falou para Josué. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Eu fiquei pensando, de forma inconsciente, se eu tenho que continuar estudando, não posso parar, eu tenho que seguir a palavra do meu mestre. Sim. Entende? O que acontece é que hoje alguém chega a um posto ministerial ou na sua empresa e esquece de quem te preparou ele. Exatamente. Certo? Nesta palavra que Deus falou a Josué, e falou bem claro, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Depois de alguns longos anos, eu encontro o professor Gessé Sadoc, antes de trazer ele aqui. Sabe o que ele falou para mim? Diga. Jorge, as coisas deram certo para você porque você não saiu do caminho.
Maravilha. Com isso, eu antes de fazer o concurso, eu estava no culto jovem. A minha esposa, Gilcimara, um beijo, está no Rio de Janeiro lá, Tá lá. na casa da minha cunhada Forte e abraço, também, Gessimara. e também lá na Muito simpática. casa essa da pessoa. minha mãe, né? Eu não pude ir no Rio dessa vez, mas eu estou aí, quem sabe. Um patrocinador aqui vai me dar um tanque cheio de combustível. Café com palavra, eu vou junto. Nasci no Rio, pastor. Escuta essa. Estava no culto na igreja Brasil para Cristo. Ela, regente de mocidade, estavam namorando. Estava casado não, namorando. Esperando no Senhor, aleluia. Varão. E nesse dia eu estava muito chateado, sabe? Eu sentei no último banco e me escondi. Aí o pastor ficou em pé e falou assim, esse jovem aí. Aí eu, não. Esse que está escondido aí, fica de pé. Eu vejo que o Senhor, ainda essa semana, vai te entregar um envelope em tuas mãos. E a cadeira que você muito deseja, Ele vai te autorizar e você vai alcançar. Meu Deus, olha. Eu, na escola bíblica dominical, o meu amigo Alexandre Teixeira, um grande abraço, professor da universidade lá de Uberlândia. Forte abraço, Alexandre. Né? Doutor Alexandre, em música. Ele chegou lá, morava em Itapuã. Ele falou assim, eu estava em casa, o anjo me revelou. Tem gente que não acredita em revelação, né? Me revelou aonde era a sua, que eu não sabia chegar aqui. E me mandou trazer o edital do concurso. Vai ser mês que vem. Quando eu abaixei a cabeça, eu levantei, o Alexandre tinha sumido. Meu Deus. Só fui encontrar Alexandre Teixeira aqui, professor Alexandre Teixeira, doutor, né? Fui encontrar ele aqui no concurso. Antes do concurso, 3 dias antes, parece que até é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é isso? 3 dias antes, Santa Ceia, Assembleia de Deus em Belfor Roxo, na gestão do pastor Caetano Muniz. Chega um amigo, sargento fuzileiro naval, falou assim mesmo para mim, rapaz, esse negócio de música clássica para você não dá certo, não. Você é pobre, cara. Meu Deus. Você é pobre. Música clássica é para pessoas de alto nível. Você é pobre. E o que eu vou falar aqui, sabe, assim, não é por ironia nada, não. Tu é pobre, cara. Preto. E a ceia, e eu chorando, cara. E eu chorando. Você é pobre, preto. Sai fora disso. Mora na favela. Vai fazer outra coisa, cara. Mas prestar concurso para a orquestra sinfônica, jamais. Com isso, o que eu fiz? Guardei isso e não levei para o coração. Não levei para o coração, sabe? E fiquei aguardando o momento. Cheguei em casa, após ter tomado a Santa Ceia, cheguei em casa, renovado, sabe, pela Santa Ceia que tomei, falei para minha mãe, eu vou arrumar a minha mala, não era mala, era sacola de supermercado, eu não tinha mala. Sacolas de supermercado. Meu Deus. Tô levando essas roupas aqui, mãe, porque eu vou passar nesse concurso e vou ser convidado para ensaiar na orquestra. Então, não vou ter dia para retornar. Eu nem sabia onde era o Teatro Carmélia e nem sabia onde era o Estado do Espírito Santo. Pois eu vim, pela misericórdia de Deus, fiz o concurso, passei. Passou. No outro dia, 2 dias após, tinha que regularizar algumas documentações, comecei a ensaiar. Com 10 dias, fui convidado pela saudosa diretora Sônia Cabral para ser o primeiro professor de trombone, que antes era Emes, da Escola de Música. Caramba! Eu fui o primeiro professor de trombone.
E comecei a catar aluno nas igrejas. Onde eu ia, vi um garoto que quer tocar trombone, levava lá para dentro. Entendi. Agora, o interessante foi o que Martin Luther King disse. A morte, ela não é a maior perda da vida, mas sim o que morre dentro do seu coração. Deus é poderoso para fazer os seus sonhos tornar realidade. Tenha fé. Vamos nessa. Aí cheguei aqui, garotinho. Cheguei. Eu não sei como é que está seu tempo, pastor, mas qual é que tá o tempo aí? 1 hora. Você tem mais algum tempo? Como é que está isso? Acho que já estão cheios, né? Então, porque olha só, então vamos deixar para a próxima. Eu preciso saber do seu ministério, consagração, quem consagrou, como é que foi, essas coisas todas. Essa foi legal. Ministério foi legal. Mas dá para falar? Dá rapidinho, fala rápido. Dá para aguentar aí, igreja? Eu quero saber tudo. Diaconato, presbitério, eu quero saber tudo. Aguenta irmão, aí, igreja. Irmão, ô glória. Tô gostando desse negócio. É bom. O que acontece? Eu fui batizado no Espírito Santo no Carnaval. Fui batizado com o Espírito Santo no Carnaval. Tinha um presbítero, isso antes de chegar aqui no estado do Espírito Santo. Um presbítero com o nome de Lauri, hoje é pastor. Sim. Nos levava muito para o monte, né? Eu novo convertido, aquela coisa toda, então fui batizado no monte. 89, 90, abril, fiz o concurso, vim para cá. Primeira igreja que eu reuni aqui, Assembleia de Deus e Alto Laje. Alto Laje? Eu achava que era Veracruz. Não, Alto Laje. Mas na época, Alto Laje tinha passado por uma situação, então o saudoso pastor Lírio, Pedro não, Lírio. O saudoso não, mas o pai. O pai. 90 era o pai ainda. Uhum. Ele não autorizava bateria na igreja. Então a banda, normal, né? Tipo a fanfarra, nada contra, né? E eu pensando, meu Deus, lá no Rio, minha orquestra na igreja lá no Rio, caramba, aqui eu... Mas sem preconceito nenhum, toquei na banda. Aí minha esposa conheceu Veracruz. Ela falou assim, Jorge, encontrei uma igreja que se identifica conosco, como as nossas igrejas lá no Rio. E quem sabe você vai... Mas eu, de olho, querendo dar uma esquentar. Sim. Já tem uma banda para montar uma orquestra, pouco custa. Aí eu me recordo que uma vez... Como é que é o plano de Deus, né? 10 para as 6 da manhã, eu dentro do ônibus indo por Carmélia, para chegar cedo e estudar trombone antes do ensaio da orquestra, o Senhor falou comigo assim, todas as vezes que você chama a sua esposa para ir no lugar, ela não vai contigo? Por que ela está te convidando para ir na minha casa e você não? Rapaz, que cacetada. Um dos problemas, às vezes, que dá choque conjugal é que não somos flexíveis. Exatamente. Por achar que somos o cabeça, temos a total decisão. Tu está enganado, muda o contexto. Fala a Deus. Se não, cuidado. Sangue de Jesus que cubra o teu casamento, tua família, mas muda, filho. Muda. Você sabe, Deus está te usando aí. Que isso vai ser uma saúde para o teu casamento, para os teus filhos. Fique em paz. Aleluia. O que acontece? Cheguei em Veracruz. Vi o pastor, irmão do presbítero Elias no teclado, era órgão. Esqueci o nome dele. Era órgão. Saudoso Eliseu no baixo. Eliseu. Né? Elias tocando aquela guitarra lá e pá, eu falei... Não tinha orquestra. Não. E em Alto Laje tinha banda. Isso. O caminho está mais próximo. Isso. Meu Deus. Aí, rapaz, aquele culto pastor Domingos, cheio da unção. Aí eu gostei que ele se identificava com o meu pastor do Rio. Eu falei, será, Jesus?
E o culto acontecendo. Quando eu vou saindo, termino o culto, irmã Josefa, que agora está lá em Portugal, sogra do pastor Natanael. Deus abençoe. E aí, vocês estão em Portugal? Todos em Portugal. Falou assim mesmo. Gostou, jovem? Eu gostei. Mas estar no lugar onde tudo está arrumado é fácil. Eu quero ver chegar para ajudar a arrumar. Meu Deus, que palavra. Aí, meu irmão. Aí foi direto. Aí, eu falei. É aqui. É aqui mesmo. E comecei. Saiu catando Elias, Magno, não sei mais quem. Nada disso. Peguei o trombone. Os caras só tocavam em dó maior. E cheguei lá tocando 193 e tá. Eles não gostaram muito, não, porque comecei a colocar tempero, né, no que estava tocando. Congresso de mocidade. Aí saí catando lá na Serra, Eliel, Coronel Wesley, naquela época era garoto, né? Sim. Então, Coronel Wesley, e que hoje é coronel. Wesley foi meu aluno de trombone, deu aula, tocou comigo na Sinfônica. Mas não é essa parte, vamos deixar. Vamos lá, ministério. Ministério. Com isso, eu fui a presidente da mocidade, pastor Edson Eugênio, homem de Deus, grande pastor, né? Edson Eugênio, pai tio do Edinho. Tio do Edinho. Isso, ele era presidente e eu era vice. E com isso, o pastor Domingos, me lembro, fez um teste comigo. Como assim? E nesse teste que ele fez comigo, eu também fiz com ele. Ó. Eu falei, Senhor, se verdadeiramente esse é o lugar que tu queres que eu te sirva, tu vai me curar. Por quê? Quando eu briguei no baile funk, que eu bati no traficante, ele me jurou de morte, então eu tive que lutar com... Comecei lutando com 5, mas no final foram 13 homens correndo atrás de mim com um pedaço de pau, eu ganhei uma paulada na cabeça. Meu Deus. E todas as vezes que eu usava o meu grafo para pentear o black, aquilo, uma dor. Sim. Então, quando a minha chegada aqui, que o pastor Domingos foi orar por mim, eu pedi um sinal ao Senhor. E o sinal foi, o Senhor curou. Que maravilha. Eu não sei se era tumor, não sei o que era. Eu sei que todas as curou. vezes que... E com isso... E comecei... ele? E o teste dele? Calma. Aí me deu uma responsabilidade. Com essa responsabilidade, eu comecei a desenvolver, me chamou como vice-presidente da mocidade. Com isso, ele viu meu desenvolvimento. Então, quando o pastor Edson não podia sair com a mocidade, eu ia junto. E sempre fui entrão. E eu queria usar a mesma prática do Rio. Por quê? Quem era líder de jovens na sede era na congregação. Então, eu pus essa cultura lá. Com isso, eu comecei o ministério da pregação. Então, aonde eu ia, eu sempre dava uma palavrinha antes da mocidade cantar, e alguém me começava a me chamar para pregar. Com isso, eu fui desenvolvendo meu ministério dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso. Aí ele me chamou o diaconato, me consagrou ao diaconato. Aí o ministério itinerante começou. Domingos. Pastor Domingos da Penha Freire. Para o presbitério, foi uma prova diferenciada, né? Foi quando eu comecei a realizar trabalhos externos. Porque o meu ex-mestre de capoeira, Baltazar Gomes de Aguiar, que está na eternidade, eu trouxe ele aqui para fazer cruzadas. Sim. Inclusive, agora no Carnaval, vamos realizar a 53ª cruzada. Já estou em 53 cruzadas já. Caramba. Realizando cruzadas para a glória de Deus. Vamos realizar agora no Carnaval. Né? Na Assembleia de Deus de Resistência e Assembleia de Deus em Vila Betânia. Resistência é onde a igreja está reunindo hoje, Assembleia de Deus de Resistência, pastor João Valeriano, e Vila Betânia, onde é pastor Robson. E com isso, a vinda do meu ex-mestre de capoeira aqui, Baltazar, o pastor Domingos começou a ver as minhas chamadas por evangelização. Aí eu me recordo, essa foi quente. Ele fez uma prova comigo. Terminou a escola bíblica dominical. Eu falei da seguinte forma para ele: pastor, eu nunca avisava antes, sempre no dia. Temos evangelismo hoje. Mas diácono Jorge, você vai fazer evangelismo com quem? Quem for. Que horas? 2 horas da tarde.
não aparecia ninguém. Eu pegava a caixa Giannini, subia para o alto do morro lá em Veracruz, com toca-fita. Vamos ouvir a cantora Shirley Cavalhais. E depois eu estava pregando. Ele viu em mim a chamada evangelística. Você colocava o CD para tocar? Eu mesmo, dirigi o culto e... Você dava oportunidade para o playback. Volta depressa, e cantando. Meu Deus! A caixinha de criatividade. Assim, pequenininha, eu pegava a luz emprestada e... Aleluia, igreja! Dá glória! Sozinho, eu e a caixa. Meu Deus! Ninguém, rapaz, ninguém. Também. E por quê? Vou te explicar. Eu sempre fui fã daquela palavra do Senhor para Gideão. Entendeu? O que ele dizia para Gideão? Vai nessa tua força. Isso era o meu tema. A força é sua. Chamava um, chamava outro. Chamava ninguém. Não, partia sozinho. Entende? E com isso, as coisas foram assim, crescendo ministerialmente, né? E ele foi reconhecendo o meu ministério itinerante. Aí me lembro que quando o ex-mestre chegou aqui, o Baltazar, eu preparei tudo. E ele pregou sobre a última trombeta. O que ele pediu? Jorjão, vamos fazer o seguinte, você tem que fazer a trombeta. Eu peguei meu trombone, subi em cima de uma casa. Hoje, a mãe do Douglas mora em cima, mas eu antes não era a residência do saudoso evangelista Renaldo. Renaldo, meu amigo, gente. Eu subi lá, fiquei escondidinho. Ele lendo o texto bíblico, ele falou assim, ao soar. Aí eu combinei. Quando eu tocar, você apaga a luz. Pediu um diácono. Apaga a luz geral da rua. Aí ele chegou, ao soar da última trombeta, eu pá, luz para todo mundo. Ai, começou a gritar, como se fosse a volta de Jesus. Então, o pessoal começou a chorar. Isso despertou o pastor Domingos. Só falou assim, olha, eu percebo que o teu ministério não é para dentro, mas sim para fora. Foi por isso este versículo. Né? E as coisas assim... Esse foi o presbitério. Presbitério. Você falou evangelismo por... Evangelista autorizado. Autorizado, como que é isso? Dá tempo? Dá tempo. O evangelista autorizado é quando você é autorizado pela igreja. Porque a nossa escada, ela é diferente. Na Batista Presbiteriana, primeiro vem o diaconato. Tanto é que o ministério diaconato na Bíblia, você já viu. E o presbitério, mas evangelista já é ministro na Assembleia de Deus, para depois vir pastor. Mas, na verdade, era para vir evangelista, era para ser... Perdão. Era para ser evangelista, diácono, porque são ministérios para dentro da igreja. Sim. Presbitério e pastor. Não, Assembleia de Deus é auxiliar de trabalho, diácono, né, presbítero, evangelista autorizado, evangelista convencional, porque aí já é, né, já é ordenado pela convenção, e depois muda a credencial para pastor. Isso. Por quê? E interessante, sim, eu nunca fui, maestro Anderson e irmãos que estão em casa, eu nunca fui a favor do apadrinhamento. O Exército me ensinou isso. Sim. Até porque eu saí com certificado de honra ao mérito do Exército. Que benção. Um verdadeiro guerreiro, ele batalha para alcançar o posto que ele deseja. E isso, na linguagem militar, né, o apadrinhado, ele sofre muito. Sim. Ele não é bem visto, com porque certeza. É chamado do verdadeiro puxa-saco. Mas vamos lá. E eu fui o primeiro pastor da família, só para tu ter uma ideia. Hoje já tem outros pastores. Tem outro, né? Mas eu fui o primeiro pastor da família. E praticamente o primeiro crente. Vamos lá, mas o assunto é ainda ministério. Isso. E com isso, eu me recordo que eu estava
pregando numa igreja aí por dentro de Bela Aurora, teve uma reunião do ministério. E geralmente, para você ser levado em algumas reuniões, em alguns lugares, você tem que estar presente. Sim. Aí eu me recordo que foi uma reunião de ministério numa quarta-feira, né? Aí foi aonde o pastor Domingos, da Penha Freire, saudoso, falou sobre a questão do evangelista autorizado. Aí os irmãos falaram, passou da hora. E eu nem sabia de nada. Estou em casa, que eu cheguei da pregação, estou em casa me organizando para no outro dia levantar para ir para a Sinfônica ensaiar. Aí chega alguém, bate no meu portão, meus parabéns. Olha. Meus parabéns. Parabéns? O que houve? Não, estou fazendo aniversário não. Você foi separado evangelista autorizado. Meu Deus. Aí eu fiquei surpreso com isso, né? Mas todas esses degraus aconteceu, na verdade, na minha vida, uma prova, um combate no mundo espiritual, né? Como batalha espiritual. Pastor, dentro do evangelismo aí autorizado e evangelista, né? Uhum. Eu vejo que, às vezes, a pessoa só tem um nome também, né? Na prática mesmo, é o apadrinhamento. Isso. E, às vezes, a pessoa faz o serviço, mas não tem um nome. Isso. Então, eu me recordo que tinham no quartel, quando nós corríamos na Vila Militar, sim, cantávamos assim, muitos podem, mas não querem. Muitos querem, mas não podem. O que acontece? Um dos defeitos e o fracasso do Ministério de Saul foi que, quando ele era para ser apresentado ao povo, ele estava escondido. Entende? Um soldado precisa se apresentar para realmente fazer com que, né, o seu lugar dentro daquele pelotão, dentro daquele exército, sim, tem a sua importância. E também ele não está ocupando o lugar todo. Infelizmente, a gente vê muitos dentro da igreja no lugar que não deveria estar. Por conta de apadrinhamento. Esse é o problema. Isso é chato. Demais. E falar disso aqui, vão desligar a live. Eu disse essa semana várias vezes a seguinte frase. E falei aqui também. Se você, Wilson, não faz... Caiu na internet, não. Se você não faz, se o pastor Jorge não faz, ele está dando lugar para outra pessoa fazer, do jeito dela. E aí não pode reclamar. Entendeu, Wilson? Se você não faz, você está dando lugar para outra pessoa fazer e você não pode reclamar dessa pessoa. Jamais, porque você deu lugar para outra pessoa. Pastor, eu acho que tem... Quanto tempo já? 1h20. Geralmente vai ter 1h20 e tal. Eliomar Viana? Cantor Eliomar Viana. Forte abraço. Conhece? Não conhece? Ele reuniu aqui, né? Reuniu aqui. Isso, sim. Manda um abraço para ele. Homem de Deus, paz do Senhor. Pastor Valque Rufino, o nosso pastor aqui, presidente, está online. Benção. Pastor, tá na hora de fazermos mais uma EBMA, né? Tá na hora. Eu estou cobrando ele aqui, ó. Uma nova versão. Inclusive, pastor, amanhã temos a EBMA. Amanhã. Assembleia de Deus, lá em... Pai. Meu Deus, você falou comigo. Assembleia de Deus, pastor Josuel, lá no bairro da Penha. Bairro da Penha. Então, vamos lá. Amanhã... Terceira, quarta e quinta? Terceira EBMA. Terceira EBMA. Escola Bíblica para Músicos. E Adoradores. Em Bairro da Penha. A primeira foi aqui em Nova Brasília. Isso. Não é isso? A segunda foi na região sul do estado. Organizada pelo nosso querido maestro Anderson. Guaçuí, Isso, Guaçuí. Estamos na terceira, né? Que benção. Amanhã teremos... Fala o endereço aí, onde que é essa aí. Na parte da manhã, as aulas vão ser... As aulas de instrumentos. Conta aí para todo mundo. Rapidinho, vou ouvir. Não tem problema. Pode ser com calma. Não, porque o meu telefone não é tão avançado como o seu, né, homem de Deus? Então, já viu como é que é, né? É o meu falando.
Já viu como é que era? Você tem uma EBMA, Escola EBMA. Bíblica Músico e Adoradores. A primeira foi em Nova Brasília, pastor Valque Rufino, né? Foi uma benção, foi maravilha. Se você faz parte, vai fazer parte dessa EBMA. Bom, amanhã às 8h30, né, vai dar-se início às aulas técnicas de instrumento com o Sim. professor de trombone, trompete, saxofone, clarineta, violino, flauta e isso aí. E violino. Caramba, Né? tá mais encorpada essa EBMA, A hein? nova versão. Ah, Novo vai. Entendeu? Quero E o isso que aqui em Nova acontece? Brasília. Não, agora vai ser possível. E em breve, guitarra, bateria e baixo, teclado. Que em breve. maravilha. Em breve. Vai ser a partir das 8h30 da manhã, né, na Escola Municipal Ceciliano Abel Almeida, Rua Doutor Alindo Sodré, né, 430, no bairro Itararé. Tá? As aulas vão ser realizadas ali. Na escola fica melhor. Isso. Na parte da tarde, teremos o grande ensaio da grande orquestra, né, na Assembleia de Deus, no bairro da Penha, Avenida Professor Hermínio Blackman, 940, né, no bairro da Penha, Vitória, pastor Josiel, esposo da irmã Marta, né, Martinha. Então teremos, né, aula de trombone, saxofone, flauta, clarineta, violino, trompete e trombone. Né, os professores da OSE estão participando, vão dar aula para os nossos meninos. Teve um melhoramento grande aí, hein? A mão de Deus é a oração dos irmãos, né? Então, Senhor. E interessante. Irmãos e maestro Anderson. Está vindo um grupo de 18 alunos lá de Cachoeira Itapemirim. Vindo de fora. Escute bem. É para glorificar de pé o que eu vou dizer agora. Conseguimos um transporte, mas pela prefeitura. Mas esse mesmo transporte que ia trazer as crianças aqui foi atender uma demanda em outra cidade. Sim. Descendo a serra, perdeu o freio. E aí, imagina que se isso acontecesse amanhã. Meu Deus. Às vezes nós estamos fazendo algo na igreja e pensa que é de pouca importância. Mas o que nós estamos fazendo está mexendo com o inferno. Sim. E a Bíblia diz que o diabo trabalha. Conta todo tempo. E todo tempo. Para tentar destruir os seus. Mas a mão do Senhor... E vou falar algo aqui, pastor, que olha só. Com isso... Segurei. Liberaram um ônibus de 30 lugares. Olha que merda. Segurei, 30 lugares, segurei. Olha só. Os músicos e as famílias. O diabo trabalha furiosamente e ele usa alguém. Ele não vem lá dos infernos, ele usa alguém. E às vezes, você que está me ouvindo aí, não você, o pastor, mas as pessoas que vão ouvir depois, se deixam usar pelo diabo. Sabia disso? Pessoas dentro da igreja, pastor, se deixa usar pelo diabo para atrapalhar a obra do Senhor. Isso é lamentável, isso é perigosíssimo. Verdade. Você sabe o que eu estou falando. Verdade. Que benção, pastor. Que benção. EBMA, até perdi o assunto aqui, o rumo. Pastor, a gente precisa fazer um outro encontro, porque faltou muita coisa aqui. Eu peço desculpas aos irmãos de casa aí, que faltou muita informação. Eu quero saber a questão de orquestra nas igrejas, quero saber o que os pais têm que fazer para os filhos poderem vir para as aulas, porque os pais querem que os filhos toquem, mas não traz na aulinha de música, e, enfim, não contribui para ajudar ali com o dinheirinho para o filho estudar. E é um negócio, então a gente precisa fazer isso aqui. Pastor, eu acho que até que foi, eu quero que o senhor dê suas considerações finais. Meu muito obrigado, pastor, pela sua presença. Quero o senhor aqui novamente, eu espero que o senhor tenha gostado, e fala aí para nós aí. Fala que gostou, hein? Não, com certeza. Eu quero deixar aqui que vai ser o nosso tema inicial na próxima. Tá bom? Números, capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte:
Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto, os levitas são meus. Então significa que não pertence, isso não é uma coisa só de quem tem uma vocação que nasceu para isso. Sim. Aqui Deus está chamando a atenção, sabe, para eles entender que não é só daquele povo que foi escolhido. É ele que escolhe os levitas, por isso que falou, são meus. Mas são aqueles que realmente estão enquadrados no Evangelho de João 4:24, que diz, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez você que quer desenvolver o seu ministério, seja ele qual for, dentro e fora da igreja, ou se também tem uma visão para a sua vida profissional do futuro e tem encontrado diversas barreiras, sabe, são palavras de maldição, alguém dizendo que você nunca vai conseguir, que você nunca vai chegar. Eu quero fechar com a palavra de um grande homem do passado que fez história. Uma certa vez ele falou o seguinte: se não pode voar, corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, rasteje, mas continua em frente de qualquer jeito. Martin Luther King Jr. Maravilha. Que Deus te abençoe. Pastor, Tamo junto. A gente sempre encerra aqui com oração fervorosa. Ih, rapaz. Então, deixa Deus te usar. Dá o manto aí. Terminando a oração, você já pode encerrar o vídeo. Tá com sua palavra. Orem, crianças, orem. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, no meu nome não acontece nada, mas no nome de Jesus, sim. Amém. Há uma grande transformação. Os céus e terras, o inferno são abalados pelo nome de Jesus. Por isso, nesta noite, ó Deus, não sei quantos estão ao alcance, mas o teu Espírito sabe. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esta vida. Sim, meu Deus. Abençoa o meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição seja jogada por terra. Você que está em casa deprimido agora, você que está em casa, sabe, com síndrome do pânico, que a tua autoestima nem no chão tá. Eu quero te dizer em nome de Jesus, assim diz o Senhor, levanta! Te cala, tébia. Porque o Senhor tem uma grande obra na tua vida. Não se importe para aqueles que dizem o que vai e o que não vai. Porque eu creio no Deus. E eu sei, Pai, que tu está ouvindo a nossa oração Amém. agora. Que tu está contemplando essa vida que está de joelho, que está de joelhos, que está de lá com lágrimas nos olhos. Ou então está chorando por dentro. Senhor, tu é aquele que pode todas as coisas. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, dá vitória ao teu povo, à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu muito obrigado a todos. Pastor. Tamo junto. Amém. Criança. Aleluia. Isso é Assembleia de Deus. Amém. Vamos aí. Foi? Foi?